Alô, alô, galera! Eu sou o Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos que acontecem nessa sexta-feira. Pois é, sexta-feira é um dia que tem menos jogos no futebol, nas ligas de futebol, e mesmo assim vamos passar por outros esportes também, tá? Então fica ligado que tem futebol, tem vôlei e tem futebol americano de quinta-noite hoje mesmo. Fica ligado que nós vamos começar então com a Bundesliga, o campeonato alemão. Vamos abrir aqui nosso parceiro VBet. Tá aqui na tela, VBet. Se você ainda não tem conta no VBet, corre lá, tá? Use esse QR Code para abrir, fazer o seu cadastro, preencher os seus dados. Se você não consegue usar o QR Code agora, você vai na descrição do vídeo do YouTube. Então, vai lá no vídeo no YouTube que vai estar o link para o VBet, tá bom? Você abre por esse link, preenche seus dados, que aí eles vão saber que você é um espectador do BetBox TV, né? Que você veio pelas nossas dicas, tá bom? Isso é bom porque eles continuam patrocinando a gente, então dá uma força. Abre a sua continha lá no VBet e eu vou dar dicas para você ganhar dinheiro. Então é só prestar atenção, ouvir as dicas que eu vou dar e analisar, ver se você concorda, quais se você concorda e faz as apostas dentro do seu bankroll, né? Dentro da sua gestão de dinheiro aí para apostas, tá? Nunca aposta mais do que você tem para isso. Separa um dinheiro como se você separa o dinheiro para ir se divertir, né? Tipo, eu tenho um dinheiro para sair para jantar com meu namorado, tenho dinheiro para ir no cinema com meu filho. Você vai e separa um dinheiro para apostar e presta atenção nas nossas dicas. Bom, vamos ao que importa. Augsburg contra Mainz, tá bom? É esse jogo aqui, ó. Augsburg contra Mainz. Vamos lá. O VBet tem uma coisa muito legal, que é justamente isso aqui, ó. Mostra a posição do time no campeonato, né? Quantos pontos tem e o retrospecto dos últimos 5 jogos até, né? No caso aqui são 3 jogos, porque o campeonato só teve 3 rodadas. A gente está na quarta aqui, tá bom? Então essa é a abertura. O jogo de sexta-feira é o único jogo aqui e é a abertura da quarta rodada do campeonato alemão. É um duelo entre dois times que vão brigar pela parte inferior nesse campeonato alemão, né? Eles vão brigar para não cair, não serem rebaixados. O Augsburg está com 4 pontos em 3 jogos e o Mainz 2 pontos em 3 jogos, conforme a gente vê aí. São times que vêm marcando bastante gols também, tá? Nessas 3 partidas iniciais, eles estão marcando muitos gols e sofrendo muitos gols, ou seja, estão tomando um monte de gol aí, mas também fazem os seus golzinhos, né? Os 3 jogos do Augsburg tiveram 4 gols no jogo. Pois é, a média de 4 gols por jogo. O campeonato alemão tem uma média alta, né? É uma das maiores médias em toda a Bundesliga aí nesse começo. Já o Mainz, nos seus 3 jogos iniciais, todos tiveram pelo menos 2 gols, né, na partida, ou seja, 2 gols ou mais. Um jogo teve 2 gols, um teve 3 gols e o outro jogo teve 6 gols. Pois é. Então, são dois times com altas médias. O que vamos fazer? Quando eles se encontrarem agora, vamos tentar acreditar que vai ser um jogo de gols, onde os dois times têm condições de marcar. Então, a gente vai entrar na dica mais conservadora principal, que é acima de 2 gols. Quer ver? A gente vem aqui em gols, tá? Acima de 2 gols, ó. Já paga 1,32. Essa é a aposta mais conservadora, tá bom? Mas dá 32% aí sobre o valor que você colocar. Lembrando, se tiver 0 gols no jogo ou 1 gol, você vai perder essa aposta, tá? Se tiver 2 gols exatamente, você não vai ganhar nem perder. É uma defesa, mas o site vai devolver o seu dinheiro. Mas para ganhar, você precisa ter 3 gols no jogo ou mais, tá bom? E essa é a aposta mais conservadora. A aposta que eu vou, tá? E que fica a nossa dica, é a aposta um pouco mais arriscada mesmo, que é acima de 2 gols e meio, tá? Aí a gente só ganha se tiver 3 gols, tá bom? Se tiver 2 gols ou menos, a gente já perde, não tem essa defesa de devolver o dinheiro no 2, tá? Então, 2,5 é justamente para isso, para ganhar ou perder. Só que paga mais que o dobro, né? 67 aí sobre o valor que você colocar, 67%. Se você colocar 100 reais, você recebe de volta 167. Se tiver 3 gols ou mais. Então, se tiver 2-1, a gente já ganha essa aposta, tá bom? 3-0 também, obviamente. Importa ter 2 gols, mais que 2 gols e meio, ou seja, 3 gols ou mais, tá bom? Então, essa fica sendo a primeira dica, uma aposta de muitos gols. Vamos ver o jogo da sexta-feira na Espanha, né?
na La Liga. Vamos ver aqui qual é o jogo de sexta-feira. É o Alavés contra o Sevilha. Tá aqui, Alavés contra Sevilha. Aqui você vê, olha, Alavés, oitava colocação, e o Sevilha, mal, né? 18ª colocação, tem 2 empates só. Ali no retrospecto você vê, ó, perdeu, empatou o Sevilha, não ganhou nenhum jogo ainda, tá? Qual vai ser a análise aqui? Bom, é a 6ª rodada do Campeonato Espanhol, né? E o Alavés começou muito bem, né? Levando em conta o tamanho do time, 2 vitórias, um empate nos 5 primeiros jogos. Já o Sevilha começou muito mal, né? Como a gente falou. Nos últimos 3 jogos do Sevilha na competição, tiveram 2 gols ou menos. Os últimos 3 jogos tiveram 2 gols ou menos. E no Alavés, dos últimos 5 jogos, em 4 deles tivemos 3 gols ou menos. Então a gente espera um jogo de poucos gols. Aqui é o contrário do jogo alemão que eu falei antes. A gente vai dar 2 dicas também para os mais conservadores e para quem curte arriscar um pouquinho mais. Então, a primeira mais conservadora é abaixo de 3 gols, tá bom? Paga 1,33. Aqui é o seguinte, a gente ganha se tiver 2 gols, 1 gol ou nenhum gol, né? Se tiver 3 gols, a gente tem o dinheiro devolvido, a gente não ganha, mas não perde. E a gente só perde se tiver 4 gols ou mais no jogo, tá bom? Então, precisa ser aí 2-2, 3-1, muito gol no jogo para a gente perder, tá bom? A gente ganha mesmo com 2 ou menos. E aí a outra dica mais arriscada, mas é a linha aí mais natural, de ter 2 gols ou menos. Então é o abaixo de 2 gols e meio, essa linha aqui. Paga também mais que o dobro, ó, paga 1,67. É a situação parecida com outro jogo, só que invertida, né? A gente vai em poucos gols aqui, da mesma forma e nas mesmas odds que foi lá, só que lá era muitos gols, tá bom? Fica fácil de vocês entenderem. Vamos dar uma olhada agora na Itália, né? A gente pega um jogo por país aí, porque na sexta-feira normalmente a rodada é de um jogo por sexta-feira, né? A gente vai escolher aqui, ó, o Verona contra o Torino. Tá aqui, ó, Hellas Verona contra Torino, tá bom? O Verona tem tá na 7ª colocação com 6 pontos e o Torino na 5ª colocação com 8 pontos. Você vê aqui o retrospecto, né? O Torino não perdeu ainda, ó, tem empate, vitória, vitória, empate. E o Verona não empatou, né? Ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Vamos ver qual que é a análise, né? Os dois estão fazendo um bom início de campeonato. Como eu falei, o Torino está invicto, não perdeu ainda, né? E o Verona está na 7ª colocação. O Torino é um time que gosta de jogar fechado, é um time mais retranqueiro, né? Tanto que tem uma média bem baixa de gols nos seus jogos. Essas 4 primeiras partidas tem uma média de 2 gols por jogo, tá bom? O Verona tem uma média bem maior, quase 3 gols por jogo, são 2,8 gols por jogo. O Torino tem uma ótima defesa, né? E quando joga fora de casa, como é o caso aqui, toma muito pouco gol. Também não faz muito porque joga bem fechado fora de casa, explorando apenas os contra-ataques. Já o Verona, como joga em casa, deve jogar um pouco mais para frente, querendo fazer gols aí para a sua torcida, mas vai ter dificuldade com a defesa do Torino. Por isso a gente acredita também em poucos gols, tá bom? Igualzinho a aposta ali da Espanha. A gente vai fazer 2 dicas aqui então, né? Vamos lá em gols. Então, menos de 3 gols para os mais conservadores. Você vê que está pagando menos que 1,30, ó, 1,29, tá? E para quem quer ganhar, não quer essa defesa aí de salvar a aposta, no caso, que tenha 3 gols, a dica é abaixo de 2 gols e meio, tá bom? Essa é a dica oficial, 1,66 está pagando abaixo de 2 gols e meio. Para quem não gosta de se arriscar muito, você pode pegar 2 dessas que a gente falou aí de 3, ó, e juntar de um jogo e de outro, aí, ou da Alemanha, ou da Espanha, ou esse da Itália, e na dica mais segura, né? Tá pagando 1,30, 1,33, 1,29, mas você combina as duas, caso dê, né, ou mais ou menos gols e a gente empate, esse dinheiro volte, mesmo que seja uma dupla ou uma tripla que você fizer, você não perde a aposta inteira, porque nesse caso devolveu esse pedaço da aposta. Aí ela só é anulada e se você acertar as outras duas, você ganha a aposta, tá bom? Então, se você quiser arriscar menos, você vai nessas que podem devolver, que é menos de 3 gols, né, ou mais de 2 gols lá naquele primeiro caso da Alemanha, tá bom? Essa fica sendo
a dica também desse jogo. Vamos dar uma olhada se já abriu o futebol feminino da Inglaterra, né? Deixa eu dar uma olhada lá, ó, Inglaterra, é a Superliga Feminina. Deixa eu ver se já abriu aqui. Acho que tá aqui, ó. É esse jogo, ó, Chelsea contra Aston Villa, tá? É a Superliga inglesa, né? Aqui tá como FAWSL, que é Women Super League, Superliga Feminina. É esse jogo aqui, ó, Chelsea feminino contra Aston Villa feminino. Né? É a primeira divisão do futebol feminino na Inglaterra, que é uma das principais ligas do futebol, uma das principais ligas de futebol feminino do mundo, tá bom? Tem várias estrelas aí de vários países, as melhores jogadoras do mundo estão aí, muitas delas nessa Superliga inglesa, né? O Chelsea é o atual campeão, né? É o atual campeão e esse é o primeiro jogo, é o jogo de abertura. Então o Chelsea foi campeão na temporada passada e está aqui recebendo o Aston Villa. Você vê que é muito favorito o Chelsea, né? Olha aqui, paga 1,17 só. Claro, o time foi campeão, é muito superior e o Aston Villa não está entre os melhores, né? É um time que briga ali no meio da tabela, não tem as mesmas estrelas como tem o Chelsea, o Arsenal, o Manchester City e o Manchester United, tá? São os 4 maiores times no futebol feminino aí. Por exemplo, o Liverpool, que é muito tradicional no masculino, não está entre os melhores no feminino também. E muito menos o Aston Villa. Então, a gente acredita que vai ser, claro, esse favoritismo em um jogo fácil para o Chelsea, mas a gente não tem como apostar nesse resultado. Por quê? Porque está muito favorito, está pagando muito pouco o Chelsea e o Aston Villa realmente não tende a ganhar. Só que nós vamos aqui apostar para o lado do Aston Villa, para o lado que não é o favorito. E eu vou explicar por quê. Recentemente, o Aston Villa anunciou a contratação da brasileira, né, da atacante brasileira Gabi Nunes. A Gabi Nunes deixou a Liga Espanhola e vai reforçar o Aston Villa nesse ano, tá bom? E a Gabi Nunes foi medalhista olímpica, né, na nossa seleção de Paris, né? Pegou ali a medalha de prata com a seleção brasileira. O Chelsea está jogando em casa, é muito superior e deve vencer o jogo. Até aí tudo bem, mas o Aston Villa tem jogadoras experientes e pode dar trabalho. Por isso a nossa dica vai ser um handicap para o lado do Aston Villa. E a gente vai deixar também duas opções para quem gosta de arriscar mais e arriscar menos, tá bom? A primeira dica é a dica para os mais conservadores. Olha só, paga 1,30 quase, olha. Aston Villa mais 3 de handicap, tá? Eu vou explicar o que significa isso. Paga 1,29, tá bom? Basicamente 1,30. O que acontece? Se a gente apostar nesse mais 3 do Aston Villa, a gente só perde essa aposta se o Chelsea ganhar por 4 gols de diferença. O jogo vai ter que ser 4-0, 5-1, alguma coisa assim. Tá? O Chelsea é favorito até para ganhar por 2 gols e tal, mas acreditamos que não ganha de 4 gols de diferença, porque o Aston Villa se reforçou. Então, era um time aqui que foi o campeão com um time médio, mas esse time médio deu uma reforçada para esse ano. Tá, o Chelsea joga em casa, vai querer abrir aí já ganhando, dando uma goleada, mas a gente acredita que não vai ser aí de 4 gols, nem de 3. Então, a dica aqui é o seguinte: Aston Villa mais 3 é a dica conservadora, tá bom? Lembrando, se o Chelsea só ganhar de 2 gols, tá? 1 gol, empatar ou perder, a gente ganha essa aposta, tá bom? A dica um pouco mais arriscada é a mais 2,5, tá bom? Essa é meio que a linha aí de corte. Na verdade, a linha de corte está aqui no 2, mas o mais 2,5 a gente ganha se o Chelsea ganhar por 2 gols de diferença, tá? Se ganhar por 3 gols ou mais, a gente perde. Esse é o mais 2,5. Mas se o Aston Villa segurar aí, né, só 2 gols, se for um 2-0, por exemplo, a gente vence essa aposta no mais 2,5. Então fica essa dica. Você que é mais conservador pode ir no mais 3 ou no mais 2,5, tá? Se o Aston Villa ganhar aí ou perder por até 2 gols, a gente ganha do mesmo jeito essa aposta.
acredito aqui, mas nosso especialista fala, não coloquem muitas unidades nisso daí não, gente. Talvez meia unidade no máximo, tá? Porque é muito difícil apostar contra o grande favorito e o campeão, né? Pode chegar e falar, não, o time está inspirado para abrir aqui o jogo dentro de casa e vai golear aí 10-0 o Aston Villa. Pode acontecer, tá bom? Mas a gente acredita que por ser um início de temporada, o time perdeu algumas jogadoras, tá? Que trocaram de treinador também o Chelsea, a gente acredita, a treinadora, né, uma técnica mulher, a gente acredita que não vai ser uma goleada não, tá bom? Vamos esperar para ver como será. Tá? Agora eu vou passar para o voleibol, gente. Antes de ir para o futebol americano, o voleibol ainda não abriu em nenhuma casa de aposta, tá bom? Não tem aqui no VBet o voleibol, que é o estadual, né, o Campeonato Paulista, mas também não tem em nenhum site ainda, porque vai abrir só durante a sexta-feira. Então eu vou chamar aqui para mim e vou explicar as dicas de vôlei para vocês. A gente vai começar com o voleibol masculino, tá bom? Campeonato Paulista, a gente vai para um jogo interessantíssimo, que é SESI Bauru contra o Guarulhos, né? A gente já falou desses times bastante. O que acontece? O SESI Bauru é o atual campeão da Superliga, quer dizer, Superliga que é o maior campeonato do Brasil. É como se fosse o campeão brasileiro, aí a gente chama de Superliga. O SESI Bauru é o atual campeão, ou seja, time top aí do Brasil. E aqui a gente está falando do estadual paulista. E vai enfrentar o Guarulhos, tá? Que é o atual campeão paulista, né? O Guarulhos é o atual campeão paulista e jogou na Superliga também. O que acontece? O SESI Bauru, que é o atual campeão, perdeu a primeira partida desse paulista, que começou agora. Foi no jogo anterior contra o Suzano. Inclusive, a gente deu a dica dessa vitória do SESI Bauru e perdeu. Erramos a aposta, tá bom? O Suzano deu aí essa surpreendida aí em nós e no SESI Bauru. Já o Guarulhos, o que acontece é o atual campeão paulista, um time que começou aí há 3 anos crescer muito com investimento, né, um novo grupo aí que toma conta do time, só que do ano passado para esse, o Guarulhos perdeu alguns bons jogadores e não conseguiu ainda repor, não conseguiu colocar jogadores do mesmo nível, tá bom? Teve vendido aí o oposto Franco e o ponteiro Celestino, tá? Então o time vem um pouco mais enfraquecido, na opinião dos nossos especialistas de voleibol. O SESI Bauru joga em casa, é um time melhor no papel, então a expectativa é de uma vitória dos mandantes. Então a primeira dica é vitória do SESI Bauru. Como ainda não abriu, só vai abrir na sexta-feira, eu não sei se vai abrir muito baixo ou não, tá? Se abrir na casa de 1,40 até 1,50, vale a pena apostar nessa vitória do SESI Bauru sem mais nada, tá? Sem handicap. Se vier abaixo do 1,40, aí pode ser que vale a pena vocês arriscarem no handicap. Aí a dica é handicap para o SESI Bauru de sets menos 1,5, ou seja, menos 1,75 para o SESI Bauru. Isso significa que o Bauru precisa vencer por 3-0, né? Ou por 3-1. Então, se o Guarulhos ganhar um set ou nenhum, o handicap a gente ganha essa aposta, tá bom? Se o Guarulhos vencer o jogo ou ganhar 2 sets, né, que o SESI Bauru ganha por 3-2, a gente perderia essa aposta de handicap, tá? Por isso que a dica é vitória do SESI Bauru, mas se tiver muito baixas odds, aí você vai no handicap menos 1,5. Combinado? Vamos falar de outro jogo agora, é o voleibol feminino, o Campeonato Paulista Voleibol Feminino. É o Sorocaba contra o São Caetano. Aí são dois times mais fracos do estadual, né? O Sorocaba e o São Caetano estão brigando aí com campanhas idênticas na parte de baixo da tabela. Uma vitória só em 5 partidas. Então, uma vitória e 4 derrotas. Eles estão empatados, Sorocaba e São Caetano. O São Caetano é um time muito tradicional, já revelou grandes jogadoras para o vôlei brasileiro, mas está sofrendo recentemente com uma falta de um grande patrocínio. Não tem aí um patrocínio master que dê bastante dinheiro para o São Caetano e está tendo times mais fracos, não está conseguindo contratar boas jogadoras. A equipe foi rebaixada na Superliga, né? Então, nessa temporada que passou, estava na Superliga, né? O Campeonato Nacional, e vai jogar a Superliga B,
porque foi rebaixada. E vem com um time muito jovem para disputar essa Superliga B e esse estadual. O Sorocaba já tem, vamos dizer, um nível parecido com o do São Caetano. O nível do time é parecido, a expectativa é de um jogo equilibrado. Então, a primeira dica é que a gente acha que nenhum dos dois lados vai ganhar por 3-0, vai ganhar com facilidade. Cada um deve ganhar pelo menos um set, deve ser aí 3-1 ou 3-2 para algum lado. Então, a primeira dica é acima de 3 sets e meio na partida, tá? O total de sets mais que 3,5. Aí não importa quem ganhe, desde que tenha 4 sets no jogo. Essa é a primeira dica. A segunda dica é um pouco mais arriscada. Aqui a gente aconselha você entrar com menos dinheiro, tá? Colocar meia unidade ou menos que meia unidade, vitória do Sorocaba, tá? Sorocaba é o time mandante, a gente acredita que tem essa vantagem aí e pode ganhar do São Caetano, tá? Mas aí com menos dinheiro, tá? Você pode pôr aí 1/4 de unidade, no máximo meia unidade, tá bom? Mas a gente acredita que vai ser um jogo de 4 sets, nessa daí você pode pôr meia unidade de repente, tá? Tem mais um jogo aí para fechar essa rodada de voleibol. É também outro jogo estadual de São Paulo, é o Campeonato Paulista de Vôlei Feminino, é o Louveira contra o SESI Bauru. A gente falou semana passada desses dois times, a diferença aqui é enorme, né? O SESI Bauru lidera o Campeonato Paulista e está invicto, ganhou todas as partidas. Venceu inclusive o Osasco na partida anterior, quando fizemos uma live. O Louveira é o lanterna do campeonato, perdeu todos os jogos até aqui. E a lógica é que vai perder do SESI Bauru e perder de 0, né? Não deve fazer nenhum set. Então, a aposta, já que o SESI Bauru, quando abrir, vai abrir muito favorito, pagando muito pouco na vitória, a gente vai ter que ir no resultado exato, 3-0 para o SESI Bauru, tá bom? Então, você vai lá, 3-0 para o time visitante, às vezes vai estar 0-3, né? Porque é o segundo time, é o time visitante. Algumas casas de apostas não trazem essa opção, mas trazem o handicap. Aí é a mesma coisa que você colocar no handicap de sets, menos 2 sets e meio, tá? Então é menos 2,5 sets para o SESI Bauru, ele precisa ganhar de 3-0 de qualquer forma. Essa é a dica, porque a diferença técnica é muito grande entre o Louveira, que é mandante, mas não deve ganhar nenhum set do SESI Bauru. Tá bom? Com isso a gente fecha essas dicas e eu vou dar uma passada pelo futebol americano, gente, que acontece hoje mesmo. Essa aposta é para hoje à noite. Deixa eu abrir aqui para vocês, porque às vezes os sites já começam a fechar, né? Quando eu começo a falar essas dicas, eles já começam a fechar as apostas, porque o jogo já vai rolar. Deixa eu ver aqui. É New England Patriots contra New York Jets, tá bom? Acontece às 9h15 da noite no horário de Brasília, nosso horário aqui do Brasil. Então tá aí na tela, gente. A dica é New England Patriots contra New York Jets, né? Patriots contra Jets. O jogo acontece quinta-feira, agora às 9h15 da noite, no horário aqui do Brasil, tá bom? É a terceira rodada da NFL e o jogo acontece em Nova York, no MetLife Stadium, né? O New England Patriots viaja para a casa dos New York Jets, tá? Esse jogo é marcado pela volta do quarterback Aaron Rodgers. Pois é, ele se machucou na sua partida de estreia o ano passado e ficou fora da partida. E ficou fora, na verdade, desculpa, da temporada inteira. Ficou um ano parado o grande quarterback Aaron Rodgers. E então a gente vai dar duas dicas para esse jogo. A primeira é o seguinte: os Patriots começaram bem a temporada, tá bom? Tiveram uma importante vitória sobre os Bengals e um jogo duríssimo contra o Seattle Seahawks. Já os Jets perderam a primeira partida para o San Francisco 49ers e fizeram um jogo muito difícil onde venceram os Titans. E agora se encontram, né, New England Patriots contra os Jets. A figura principal é o quarterback que a gente explicou, ficou machucado o ano inteiro aí e vai voltar agora. Então tá todo mundo esperando esse retorno do Aaron Rodgers e o nosso especialista entende que ele vai querer mostrar, né, um bom jogo para toda a torcida que estava esperando pelo seu retorno, né? No primeiro jogo, ano passado, né, antes dele se machucar, ele teve um touchdown passado. No segundo jogo, 2 touchdowns de passe. Então, ele teve 1 de passe, 2 de passes e aí teve a sua contusão, né? E a gente tem uma odds aqui na casa de 1,5
para ele ter 2 touchdowns de passe. Vamos ver se a gente encontra dessa forma aqui, ó, que seria touchdowns de passe. Ou estatísticas de quarterbacks também. Aqui, ó, quarterback markets. Aqui, ó, jardas de passe e touchdowns de passe. Então, a gente vai pegar aqui, ó, Aaron Rodgers, touchdowns de passe, tá? Acima de 1,5. Essa vai ser a dica. Tá pagando, na verdade, 2,05 agora para ele ter 2 touchdowns de passe. Ou seja, acima de 1 touchdown e meio de passe. Se ele fizer 2 touchdowns passando, né, se o time fizer 2 touchdowns com passes do Aaron Rodgers, a gente ganha essa aposta. E nosso especialista acredita que teremos aí 2, tá bom? Essa é a nossa torcida, pelo menos 2 de passe, não conta os de corrida, tá bom? Essa é a primeira análise. A nossa análise segunda vai ser sobre o melhor jogador do ataque dos Patriots, tá? Do outro time, que é um jogador de corrida, né, que é o Rhamondre Stevenson. Então a gente vai procurar, deixa eu primeiro explicar a dica e depois a gente procura, né? O Rhamondre Stevenson é o melhor jogador desse ataque, então, dos Patriots. Ele é um running back que teve 46 tentativas de corrida nos 2 primeiros jogos, né? Com uma média, então, de 23 tentativas de corrida por jogo. A defesa dos Jets, em contrapartida, já cedeu mais de 120 jardas terrestres, né, nessas 2 partidas. Sendo assim, o adversário conseguiu correr mais de 120 contra os Jets aqui. Então, é um quesito que os Patriots devem explorar. E o seu melhor corredor é o Stevenson, tá bom? A gente acha que os Jets devem ficar à frente do placar a maior parte do tempo, ou seja, devem estar ganhando o jogo. Quando isso acontece, isso dificulta um pouco de ter jogadas de corrida, o jogo terrestre. Por quê? Porque o relógio para menos, então o time que está perdendo vai querer parar mais o relógio para fazer mais jogadas, então vai ter um pouco mais de passes. Mas como o Rhamondre Stevenson é o astro do time e é um corredor, a linha está muito abaixo da sua média, tá bom? Então, a gente vai procurar essa linha média, seria 16 corridas e meia, tentativas de corrida, né? Vamos ver, então, aqui, tentativas de corrida, aqui, ó, tentativas de corrida, tá bom? Rhamondre Stevenson, mais ou menos de 16 tentativas e meia. A nossa dica é, apesar de ser um jogo parado, vamos ter mais de 16 tentativas e meias de corrida para o Rhamondre Stevenson, tá bom? Gente, se vocês não entendem de futebol americano, não está entendendo nada dessas apostas, deixem aí que a gente explica nos comentários ou eu explico melhor nos próximos vídeos, nos próximos programas, tá? Mas para quem entende aí, tá a dica, corridas, tentativas de corrida do Rhamondre Stevenson, que é do Patriots, tá? Acima de 16,5, essa vai ser a nossa dica. E com ela, a gente fecha o programa de hoje. Lembrando, se você ainda não tem a conta no VBET, cria a sua conta, que você está vendo que tem todas essas dicas aqui. Não são todos os sites que tem, tá? E no VBET tem e eu mostrei para vocês. Só que algumas delas fecham um pouco mais perto do horário do jogo. Por isso que eu estou gravando mais cedo aqui e a dica está no ar e vocês podem fazer sempre que possível. Se você não tem a conta, abre fazendo o cadastro pelo nosso QR Code aqui. Se você não consegue ler o QR Code, vai no nosso link, tá? Ou no link que está lá no BetBox TV, no nosso site tem um banner do VBET, ou na descrição do YouTube do vídeo. Todos os nossos programas tem lá. Abra sua conta do VBET aqui, você clica e abre pelo nosso link, e assim você ajuda a mostrar que o nosso canal tem gente que curte as nossas dicas e que abre as contas e que faz as suas apostinhas com a gente, tá bom? Então, amanhã eu voltarei com mais dicas para o final de semana. Por hoje foi só. Fica ligado nas nossas redes sociais, tá bom? O canal do Instagram, @BetBoxTV, assim como o YouTube, @BetBoxTV. É só procurar que você vai achar os nossos vídeos e se inscreve lá para ser mais um seguidor do BetBox, tá bom? Amanhã eu volto com mais. Tchau, tchau.